Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. A questão 164 do Enem 2019 é uma questão de probabilidade, cujo enunciado é o seguinte: o dono de um restaurante situado à margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é de 1/2, ou seja, 50%. Então, fazendo uma observação, como a probabilidade de ocorrer é de 50%, ou seja, eu só posso ter duas respostas, ou percebeu ou não percebeu. Isso é a característica de um experimento binomial. O experimento binomial, eu só tenho duas situações, é o que ocorre aqui, é ou perceber ou não perceber. Continuando a leitura do enunciado, com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncio de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99 dividido por 100, ou seja, 99%. Vamos destacar nessa parte do enunciado o termo pelo menos, que significa no mínimo, ou seja, o motorista vai perceber no mínimo uma placa. Então, se ele colocar 100 placas, é necessário que o motorista perceba somente uma das 100 placas. Conforme já dito, é um experimento binomial, ou seja, só ocorrerá duas situações. Então, vamos adotar a seguinte convenção: número 1, o motorista irá perceber, e 0, o motorista não irá perceber. Pergunta da questão é a seguinte: a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é, conforme já citado no enunciado, se tiver somente uma placa, a chance será de 50%, ou seja, ele poderá não perceber ou perceber, 0 não perceber, 1 perceber. Continuando o raciocínio, incluindo mais uma placa, ou seja, a segunda placa a partir da primeira. Então, na primeira placa eu tenho a situação de não perceber, na segunda placa eu posso também ter não perceber e perceber. O mesmo caso para outra situação, não perceber e perceber. Estou montando todos os casos possíveis, vou escrever agora meu espaço amostral. Então, os elementos são não perceber e não perceber, a primeira situação, não perceber e perceber, depois perceber e não perceber, e perceber e perceber. Como ele quer, no mínimo, perceber pelo menos no mínimo, então nós vamos ter, de 4 situações possíveis, 3 atende à condição, porque 3 situações eu tenho o número 1 que ele percebeu pelo menos uma das placas. Fazendo a divisão de 3 por 4, vamos ter 0,75, então a probabilidade de o motorista perceber é de 75%. 0,75 equivale a 75%. Continuando o raciocínio, vamos montar agora uma situação para 3 placas, ou seja, acréscimo de 2 placas à primeira placa original, então primeira, segunda e terceira. Vamos montar também um espaço amostral. Vou adiantar aqui um pouco o vídeo para mostrar todas as situações possíveis. Temos todas as situações possíveis. Perceba que só existe uma posição que o motorista não irá perceber das 3 placas, então é a primeira posição, 0, 0, 0. Em todas as outras posições, o motorista irá perceber pelo menos uma placa. Então, de 8 possíveis, temos 7 situações em que o motorista irá perceber. Fazendo a divisão de 7 por 8, vamos encontrar 0,875, que significa 87,5%. Perceba o seguinte, que no denominador nós temos sempre 2 elevado à quantidade de placas. Então, eu tenho 2 placas, 2 elevado a 2, e no numerador, 2 elevado a 2 menos 1. Com 3 placas, vamos ter a situação igual, 8, que é 2 elevado a 3, o expoente é 3, 3 placas, e aqui no 7, 2 elevado a 3 menos 1. Então, podemos estender, fazer uma indução nesse raciocínio e já associar a alternativa D. Então, vamos calcular a alternativa D, que é um acréscimo de 6 placas. Então, 1 mais 6, 7. Então, vamos fazer o seguinte: 2 elevado a 7 e 2 elevado a 7 menos 1. Então, 2 elevado a 7 é igual a 128 e o numerador será 128 menos 1. Então, será a divisão de 127 por 128. Vamos ter como resultado, fazendo a divisão, 127 por 128, 0,996
2, que significa 99,2%, então já atingiu o solicitado pelo iniciado, portanto, a alternativa correta, a alternativa D, 6. Serão acrescidas, no mínimo, 6 novas placas de propaganda. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima, tchau.